De hoje é um tema que gera realmente dúvidas, né? Como que a gente pode estimular a autonomia da criança, mas ao mesmo tempo ser um pai protetor, carinhoso, cuidadoso? É bem difícil, né? A gente conseguir encontrar esse meio termo, né? Dar autonomia para a criança, dar a possibilidade de crescimento, mas ao mesmo tempo também mostrar que está ali, mostrar que tem um pai e uma mãe ali carinhoso, atencioso e que cuida, que zela por essa criança. Então, realmente, às vezes é complicado a gente entender como que a gente pode ir pelo meio termo, não é? Então, eu separei 4 pontos para a gente destrinchar aqui na nossa live e entender melhor como nós podemos seguir o caminho do meio, né, dando autonomia para a criança, estimulando essa autonomia, mas também sendo um pai protetor, um pai carinhoso, uma mãe carinhosa, né? Uma mãe cuidadosa, uma mãe que dá dengo, que dá colinho, que dá aconchego, mas sem sabotar, né, esse desenvolvimento da criança. Primeira coisa, né, que eu acho que está muito relacionada à superproteção, vou até trazer meu caderninho aqui para perto para eu poder não ficar virando para vocês, e aí eu vou acompanhando melhor aqui. Desculpa. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz associação na superproteção é que a gente acha que nós, como profissionais, consideramos que extrapola um pouco do cuidado é quando os pais, eles mesmo sabendo que os filhos já têm uma habilidade, determinada habilidade desenvolvida, mesmo assim esses pais fazem pela criança. Então, vamos supor que uma criança ela já saiba pegar água, ela já saiba comer sozinha, ela já saiba calçar o próprio sapato, e mesmo assim, esses pais com muita frequência fazem por ela, fazem por essa criança, a gente considera que isso a gente acaba considerando que está sabotando o desenvolvimento, está tolhindo essa capacidade da criança de, de, de desenvolver melhor essa habilidade, né, de ter mais segurança no exercício dessa atividade. Então, nessas situações em que a gente considera e sabe que essa criança ela tem essa capacidade de fazer isso sozinha por si só, e tem um pai e uma mãe que fica dando tudo de bandeja, é uma superproteção, tá? O que nós, né, a gente orienta, o que é o ideal? É que os pais, eles encorajem essa criança, né, sabendo que essa criança já tem a capacidade de fazer determinada coisa, tá? Mas que encoraje essa criança a executar essa determinada atividade sozinha. Então, se você sabe que seu filho tem uma capacidade de levar o pratinho para a pia ou levar o seu prato para a mesa, por que não pedir a ajuda do seu filho, a cooperação do seu filho nesse processo? Por que não dizer para a criança que ela pode pegar água, ou então adaptar o ambiente, a casa, para que essa criança ela possa também executar essas tarefas. E a gente pode adaptar muita coisa, inclusive a água. Tem crianças que não conseguem pegar água na geladeira ou no filtro, e a gente pode adaptar. Tem uns filtros, mesmo para criança, portáteis, que a criança ela pode pegar o copinho e colocar água, igual como tem escola, em algumas escolas tem na sala de aula que a criança ela enche a aguinha no copinho. Então a gente pode também adaptar isso em casa. Então, possibilitar que essa criança ela explore o máximo e desenvolva cada vez mais habilidades. Se existe um pai e uma mãe que a todo tempo entrega de bandeja, faz tudo, dá na boquinha e pega água, e é aquela criança que fica gritando lá do outro lado: mãe, me dá água! Mãe, não sei o que, mãe! E todo o tempo solicita, né, com muita frequência para que essa mãe ou esse pai faça tudo por ela, a gente está realmente assim reprimindo essa criança para que ela se desenvolva. Então, o ideal é a gente substituir, né, o fazer pela criança pelo encorajamento. Agora eu vou fazer um adendo e assim uma observação em caixa alta. A gente só
pede a colaboração da criança naquilo que ela consegue fazer. Não adianta nós pedirmos algo que essa criança ainda não conseguiu, ela não tem um treino suficiente para executar. Então não adianta a gente pedir determinadas coisas que essa criança ainda não teve um tempo para treinar e para fazer com segurança, tá? Não é assim, de repente, porque essa criança está maior, ela já, com certeza, ela já vai fazer aquela atividade rápida ou de uma forma, executar de uma forma maravilhosamente bem. Não, a gente precisa treinar. Toda habilidade que uma criança desenvolve é através de treinamento. Se você quer que seu filho segure um copo de vidro, ele vai segurar com segurança. A gente precisa ensinar as crianças a segurarem com segurança. Na minha clínica, os meus copos são de vidro. Todos os meus copos são de vidros. E aí, às vezes, tem mãe que fala assim, olha, fulano, você tá bebendo num copo de vidro. Como se assim, é a novidade. E quando as crianças estão na clínica, eu ensino elas a segurar. Nunca aconteceu nenhum acidente, nada, sabe? Sim, tudo de forma segura. Mas eu ensino elas a segurarem um copo de forma segura. Coloco as duas mãozinhas e presto atenção no movimento, e eu treino isso para que elas também se sintam seguras. E elas se sentem super seguras na hora de manusear o copo. E eu estou ali do lado dela, segurando, né, embaixo, às vezes quando uma criança muito pequenininha, quando a mãozinha é muito pequenininha, mas elas seguram com as duas mãos e eu ensino como elas podem segurar aquele copo de forma segura. E muitas vezes essa criança, ela nunca teve esse contato em casa. E as mães, quando chegam na clínica, ficam impressionadas com as crianças segurando direitinho o copinho e bebendo. Mas com todo o cuidado, né, que eu estou ali do lado. Crianças maiores já têm essa habilidade, né, as crianças que elas já têm um contato, elas têm já uma autonomia. O que eu quero dizer é que a gente pode ter esse cuidado, que aí entra num outro ponto, né, que eu vou falar de vocês, que é o que é o terceiro ponto, mas já já a gente entra, é que a gente precisa e deve treinar essas crianças para que elas consigam fazer determinada coisa. Então, se você quer que seu filho segure um copo, quer que seu filho faça uma cama, coloque um sapato, requer muito treino e paciência. Não é rápido, não é simplesmente colocar na mão da criança e esperar que ela execute aquilo. Não, a gente ensina e o ideal é ensinar por partes, facilitando esse processo de aprendizagem. Quando essa criança ela já se sente segura para fazer isso, né, determinada atividade, a gente já vai dando uma certa liberdade para ela, ou seja, a gente dá a possibilidade dessa criança fazer sozinha. Quanto mais ela treina, mais ela faz sozinha, mais ela também vai se sentindo segura, tá? Então, qual é o meio termo que a gente fala, né? Entre nesse primeiro ponto de equilibrar a proteção, né, sem tolher a capacidade e autonomia. É a gente dar a possibilidade para a criança executar aquilo que ela já consegue. E se ela ainda não consegue, a gente pode treinar essa criança para que ela consiga, tá? Tudo é uma questão de paciência e treino. Ok? Tô vendo muito bem, tô vendo aqui que vocês estão participando muito bem. Gosto muito da participação de vocês, tá? Outra coisa que atrapalha um pouco e eu considero um exagero e uma superproteção é quando muitos pais têm uma dificuldade de lidar com a frustração do próprio filho. Ou seja, é quando a criança ela se depara com um momento frustrante na vida dela, ela se depara com um não, ela se depara com uma negação e os pais não sabem lidar com a frustração daquela criança, que faz parte do desenvolvimento dela. Faz parte ela se sentir triste, ela se sentir com raiva. E essa dificuldade dos pais lidarem com essa frustração é o que muitas vezes gera uma superproteção. Então, os pais cedem, né, abrem mão daquilo que não deveria abrir mão por conta pelo medo em si, dessa frustração, do sofrimento da criança. Existem tipos de sofrimento, tá, gente? Nem todo sofrimento é um sofrimento que vai trazer prejuízos para essa criança.
Uma criança que chora porque ela não vai poder comer o doce antes do almoço, não é o mesmo sofrimento quando a gente fala de palmadas, de bater numa criança. Não, tá? Existe uma tensão no corpo da criança, sim, liberação do cortisol no sangue, sim, em qualquer das situações, mas o grau, a elevação, a quantidade desse cortisol, do hormônio do estresse, não há de se comparar quando essa criança ela está em uma situação de medo, de tensão, em uma situação de conflitos. Então, nem todo sofrimento, nem toda frustração ou tristeza gera prejuízos na criança, tá? Então, é importante entender isso, porque senão as pessoas sempre vão confundir um choro da criança, todo choro da criança vai gerar prejuízos, nem sempre, tá? O prejuízo ele é causado quando essa criança ela está em um momento em que ela se sente ameaçada, ela tem medo, desperta nela um gatilho quase de sobrevivência, eu diria assim. É como se um botãozinho apertasse dentro dela e ela precisasse ou fugir ou lutar. Ou seja, ela foge ou luta. Então ela acaba tendo um mecanismo de defesa. Só que quando essa criança ela se frustra, né? Ela chora por uma negativa dos pais, ela não entra nesse mecanismo de fuga ou luta. Ela entra no mecanismo, sim, de frustração, que é um outro tipo de mecanismo que a gente lida na vida, durante toda a nossa vida, e que a gente, às vezes, se frustra, né? Todos os dias nós nos frustramos com alguma coisa, mas é um outro tipo de sofrimento. E aí, às vezes, os pais confundem esse sofrimento e acham que o chorar da criança nessas situações faz mal para ela. Não. Mas vai fazer mal se. E aí entra o se. Quando uma criança ela lida com o não e ela começa a entrar em transe, né, que é aquela birra, a criança ela não está conseguindo lidar com aquela situação, ela vai fazer uma birra. Então ela vai ter uma reação corporal nessa situação. Gente, está travando? A Lu está dizendo que está travando. É só na Lu ou é de todo mundo que está travando a live? Me digam, tá? Só para eu ter uma noção se a minha internet... Tá travando, Fernanda? Ai, gente, tem gente que tá dizendo que tá normal, então deve ser a internet de vocês. Provavelmente é a internet de vocês, tá? Porque se tivesse, estaria travando em todas. Então, ok, massa. Vamos continuar. Eu tava falando sobre a birra. Então, quando a criança, ela entra, né, ela tem a birra, ela entra numa tensão. Sim, ela entra numa tensão. Nesses momentos, se a gente, né, maltrata a criança, a gente ignora os sentimentos da criança, a gente entra também no mecanismo de violência, seja corporal ou verbal com essa criança, isso já não é algo positivo. Então a gente deixa de ser protetor com a criança e a gente entra numa esfera de um pai ou uma mãe autoritário. Então o que a gente pode fazer diante essas circunstâncias em que a criança ela se frustra e ela está, né, se expressando os seus sentimentos diante aquela negativa, né, aquela frustração. A gente primeiro valida os sentimentos dessa criança. O que é validar o sentimento dessa criança? É dizer para essa criança que entende a frustração dela, que entende o porquê que ela está se sentindo assim e que ela gostaria de determinada coisa e que aquela coisa não é possível naquele momento. Né? E a partir do momento que você valida essa criança, os sentimentos dessa criança, você diz, ok, você sentir assim, mas se comportar dessa forma, não. E aí que entra o seu papel de direcionar o comportamento, validou a emoção, você direciona o comportamento de uma forma positiva, ou seja, você ajuda essa criança a se acalmar, você busca soluções com essa criança para resolver aquele problema,
você pode estimular essa criança a pensar o que ela, crianças maiores, né, no caso, a pensar o que ela pode fazer diferente na próxima vez. Então, gente, a gente nem passa a mão na cabeça da criança, ou seja, não deixa essa criança passar por essa frustração. Então a criança chora, a gente dá. A criança quer chupar o pirulito antes do almoço, a gente dá o pirulito porque a gente não quer ver essa criança chorando, porque é muito difícil ver a frustração dessa criança porque ela não está com o pirulito. A gente não faz isso, mas sim a gente valida essa emoção, a gente diz que entende e permanece firme no combinado, no que é combinado, enfim, na rotina, no dia a dia de vocês, tá? Esse é o ponto-chave e o que eu acredito que é um equilíbrio para que a gente dê autonomia, ou seja, a gente dê autonomia e a gente proteja sem atrapalhar a autonomia da criança. Ou seja, a criança ela pode se expressar os sentimentos, expressar a frustração dela. A gente redireciona o comportamento, ajuda essa criança a se autorregular. Muitos de vocês já sabem, e eu já falei aqui várias vezes, que a criança ela não sabe, ela não aprende sozinha a se autorregular. Isso é por conta da sua imaturidade neural, ou seja, o cérebro dela é totalmente imaturo. Então ela reage diante ao impulso, ela reage impulsivamente, ela reage instintivamente. E ela vai desenvolvendo ao longo da vida a habilidade de autocontrole. Então ela precisa de bases, né, sólidas, que são os pais, para ensinar essa habilidade para ela. Então, nesse meio termo, né, que eu estava falando para vocês, a gente valida e a gente permanece no combinado. A gente não vai dar o pirulito porque está com dificuldade de lidar com a frustração dessa criança. Agora, se um pai ou uma mãe não consegue lidar com o choro e abre mão, porque tem medo dessa frustração, a gente super protege, ou seja, a gente ensina para essa criança que através do choro ou através de um comportamento, às vezes até agressivo, nós conseguimos as coisas. E não é dessa forma que a gente consegue as coisas. A gente consegue as coisas se comunicando. E as crianças, elas aprendem essa dinâmica a partir do convívio, tá? A partir das experiências. Vamos lá. O terceiro ponto que eu falei para vocês, que a gente estava falando sobre... Eu estava até falando sobre um copo de vidro, estava falando sobre treino. É que existe... A gente vai entrar também nessa esfera de que... como é o proteger? A gente precisa, sim, ter cuidado com as crianças quando se depara com em situações perigosas ou com objetos perigosos. Objetos cortantes, né? Objetos que requerem uma certa proteção e atenção. E que muitas vezes essa criança ainda não tem. Sim, a gente precisa ter, e isso é um sinônimo de cuidado. Então, quando você tem um cuidado com seu filho, você evita que o seu filho manuseie objetos cortantes, ou objetos que você considera perigosos e que ele ainda não tem essa habilidade motora de manusear, isso também é uma forma de cuidado e de proteção. Porém, existe um outro extremo, que são aqueles pais que evitam a qualquer custo, que proíbem e que fazem o maior terror na cabeça da criança. E esse terror gera muito mais curiosidade. E uma vez eu fiz até uma live aqui falando sobre isso. Existem sim coisas que a gente precisa evitar que essa criança tenha contato, né? A depender da idade dela. Às vezes objetos muito pequenininhos, com crianças pequenas, que elas podem colocar no nariz, engolir. Ok. Ao longo do desenvolvimento, a gente pode possibilitar aquilo que é perigoso através de uma técnica que a gente chama de exploração guiada, né? Ou visita guiada. E que eu vou já falar para vocês aqui sobre ela. Mas o que eu quero falar sobre a visita guiada, né, e a exploração? É que às vezes os pais, eles proíbem tudo a criança não pode pegar. Não, a criança não pode pegar aquilo, a criança não pode pegar ali, a criança só pode pegar em plástico, a criança só pode isso, a criança só pode... Né? Tinha gente eu já vi gente com filhos com 6 anos que nunca beberam num copo de vidro, só bebia em copo de plástico. Essa criança não pode beber num copo de vidro. Aí alguém fala assim, porque a filha da vizinha um dia
colocou um copo de vidro na boca e quebrou. Gente, assim, isso pode acontecer? Pode, mas isso é tão difícil, é só você ter um cuidado na hora de dar o seu copo de vidro para a criança e ver se ele está rachado ou não. Mas isso é tão difícil de acontecer, mas tão difícil. Então, às vezes, tem pais e mães que super protegem, bloqueiam totalmente essa criança, e que vai chegar um ponto que essa criança ela vai ter até dificuldade de manuseio quando ela tiver com 8, 10 anos. Enquanto outras crianças que vão estar na idade dela já vai estar manuseando de forma muito mais... Voltou? Minha internet está dando problema. Voltei. Acho que é minha internet. Coloquei o 4G. Tava no Wi-Fi, eu coloquei o 4G. Se travar, vocês me avisam, tá? Então, o que eu quero dizer é que a gente não vai nem pro 8, nem pro 80. Sabe? A gente não precisa bloquear a criança de tudo. Voltou, não foi, Érica? Agora? Então, assim, a gente não precisa bloquear a criança de tudo, mas a gente pode treinar essa criança através, né, de muita paciência e mostrando para ela formas para que ela se sinta segura fazendo determinada coisa ou segurando determinada coisa e para que ela se desenvolva e que ela consiga se sentir segura também a executar outras coisas. E aí entra como que a gente pode ter cuidado com a criança, não ir para o 8 nem para o 80, nem deixar a criança pegar em tudo, até em coisas cortantes, e não ter o menor cuidado com seu filho, né? Com o seu filho ter risco de se machucar. E, ao mesmo tempo, a gente também não ir para o outro extremo, que é simplesmente bloquear essa criança de tudo. Que tem alguns pais que são assim, que bloqueiam uma super proteção, se a criança não pode nada, a criança não pode dar um pulo 1 centímetro mais alto, que já gera um pavor nesses pais, ficam tudo desesperados. E que a gente pode ir para o meio termo. Existe uma estratégia que é bem interessante, que a gente chama de visita guiada. A visita guiada nada mais é que a gente, o nome já diz, guiar a criança nesse processo de exploração do objeto. Então, vamos lá. Se o seu filho de 2, 3 anos está com uma curiosidade de pegar numa faca, e aí uma faca afiada, né? E aí você fica logo apavorada. Não pode, meu filho, não pode. Isso daqui é só coisa de adulto, você não pode pegar. Isso gera mais curiosidade na criança. Que tal se a sua criança é pequenininha, de 2, 3 anos, porque quer explorar aquela faca que é proibida, aquele objeto proibido de pegar, que é super perigoso mesmo, né, da criança se cortar. Que tal você segurar com cuidado, e ensiná-la a pegar no cabo. Então você pode explorar com ela. Olha aqui, filho. Vamos lá, vamos supor que isso daqui é uma faca. E aí você ensina ela, olha aqui, onde a mamãe tá pegando? No cabo, aqui você pode pegar. E aí você pode colocar a sua mãozinha, ou seja, guiada por você, e pegar no cabo. E aí você sempre vai orientar, olha, esse objeto só pode pegar com a mamãe, ou só pode pegar com o adulto, só pode pegar com o papai. E quando essa criança ela explora, você ao mesmo tempo diminui a sua curiosidade da criança e ensina ela a manusear aquilo que é perigoso, tá? Isso serve até em situações em que você não vai estar por perto. Vai que ele está em uma casa de praia com você mesmo e essa criança ela pega uma faca que esteja em cima da mesa. Às vezes você nem prestou atenção, mas ela está ali pegando. Se você já fez uma visita guiada com ela já vai ter uma noção que ela pode pegar no cabo e ela não vai pegar na lâmina, tá? Então, o que eu quero dizer é que objetos que são perigosos, você não vai deixar uma faca afiada na mão do seu filho de 2 anos, 3 anos. Mas se aquilo é, de alguma forma, algo que está chamando a atenção para ele, naquele momento, você pode fazer uma visita guiada para diminuir a curiosidade dele, para que você ensine essa criança a segurar com segurança e cuidado, tá? E você vai explicando o perigo daquele objeto. Qual é a parte que ali é perigosa, qual a parte que não é?
tá? Isso é uma possibilidade de a gente ensinar várias coisas, né? Além dessa habilidade de segurar, de manusear, de precaver em outras situações que às vezes a criança é uma questão de segundos. Quem tem filho, quem tem criança sabe. Criança piscou, ela já está fazendo uma coisa, uma manobra radical e acontece alguma coisa. Então, quanto mais a gente ensina os perigos, não só protege, não só dizendo que é proibido, né, e faz aquele terrorismo, não só nesse aspecto, a gente não deve fazer terrorismo, mas a gente ensinando que aquilo é perigoso e a gente pode explorar aquele objeto de forma segura para que ela aprenda também a se sentir seguro e você também vai se sentir segura, tá? Então, por isso que eu acho interessante porque a gente explorar a visita guiada aqui também é uma forma da gente dar autonomia e proteger ao mesmo tempo essa criança do perigo, tá bom? Gente, tem uma pergunta que algumas pessoas fazem qual é o limite, né, entre fazer um dengo, mimar um pouquinho, fazer um chamego às vezes no filho, abrir mão de algumas coisas, fazer pela criança, né, e atrapalhar a autonomia. Eu costumo dizer que o que atrapalha a autonomia de uma criança não é quando você, uma vez ou outra, faz pela criança. É quando isso vira rotina. Sabe quando aquilo vira mais regra do que exceção? Isso que atrapalha a autonomia. Não tem problema um dia que seu filho não está num dia legal, ele não dormiu bem, não dormiu direito, você colocar e vestir a blusinha dele. Você colocar o sapato dele. Não tem problema. O perigoso existe. O que é perigoso é quando isso vira regra. É quando todas as vezes você faz isso. Uma vez ou outra, você não está atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. Às vezes o que essa criança precisa naquele momento é só mesmo que você ajude ali naquele processo, porque ele não está legal, não é um dia que ele está bem. Às vezes não é um dia que ele está bem, que a gente nem sabe, porque ele não teve uma noite de sono reparadora, ele não está legal. A gente sabe que nem sempre a gente está legal, né? Nem sempre a gente acorda sorridente com vontade de trabalhar, nem sempre a gente acorda sorridente com vontade enfim, de fazer as coisas. Tem muitas vezes que a gente só quer ficar prostrado na cama, deitado, olhando para o tempo. Todo mundo é assim, por mais que até a gente ame o nosso trabalho, por mais que a gente ame fazer o que a gente faz, mas às vezes o ser humano é assim, a gente pede para que o outro cuide um pouquinho da gente. Então não tem problema abrir exceções, não tem problema você fazer um mimo para o seu filho de vez em quando, né? Calçar o sapato dele naquele dia que ele não tá legal, colocar a blusa dele naquele dia que não tá legal. Contanto que isso não vire regra, contanto que isso não seja algo recorrente ao ponto que o seu filho meio que se acomodou, parou no tempo e espera que você tome a iniciativa de fazer, tá? Por isso que eu digo, a gente não precisa ir para extremos, né? Se você sente, no seu feeling mesmo, você sente que o seu filho ou que a sua filha está precisando do seu cuidado, né? Uma ajudinha ali, aqui ou ali, não tem problema. A gente só não pode transformar isso em regra, tá? Então, pode sim. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que eu tenha esquecido. Pronto, eu acho que basicamente isso. Tem um outro ponto que eu coloquei, mas eu acabei explorando com vocês. Que é basicamente isso. Esqueci do outro ponto. Já estava indo para o final. Outra coisa, que é o ponto 4, que eu já quase encerro a live sem falar desse ponto 4. Às vezes, quando tem crianças que são bem desafiadoras, sabe? Crianças que são conflituosas, que acabam brigando, desce para o parquinho e aí sempre gera algum conflito, gera alguma coisa. Ou então essa criança tem um outro coleguinha que implica com seu filho. Eu costumo dizer
que a gente não deve e não pode evitar que essa criança vivencie a socialização, né, as relações, até as conflituosas. Alguns pais ou, né, algumas mães e pais evitam esse contato com medo dessa criança não saber desenrolar, resolver os conflitos. Isso é um erro porque quando a gente evita, a gente acaba atrapalhando a criança a desenvolver habilidades sociais, de socialização. Se essa criança ela não desenvolve habilidades sociais, ou seja, o que são as habilidades sociais? De se posicionar, de estabelecer limites, né, de forma assertiva, claro, de resolver conflitos, de pensar como fazer diferente na próxima vez. Se essa criança ela não tem experiências, e as nossas experiências são assim, é a forma, experiência, vivência, é a forma mais rica de aprendizado. Então dificilmente a gente aprende através de contação de história. Normalmente, nós seres humanos, a gente aprende muito mais vivenciando, praticando. Né? A gente bem sabe isso, que muitas vezes a gente sabe como executar, mas na hora de executar não flui. A gente sabe que para andar de bicicleta a gente precisa pedalar, mas quando tem gente que nunca exercitou, que nunca treinou essa habilidade, sobe numa bicicleta, sabe que tem que pedalar e não consegue. Não conseguiu desenvolver, né? Não treinou. Então, habilidades sociais é preciso treino. Então, se um pai, né, ou uma mãe que é super protetor, né, ou super protetora, deixa, né, que o seu filho, impede que o seu filho experimente estar com outras crianças, né, resolver conflitos, essa superproteção também inibe a autonomia da criança, tá? Então, a gente pode deixar que essa criança, né, no primeiro momento, desenrole, né, tente solucionar ou resolver aquele conflito. Caso aquele conflito e aquela situação de grupo ou com outra criança, você percebe que aquilo ali não tá sendo difícil de ser resolvido para ambas as partes, um adulto pode mediar esse conflito. Mediar e não tomar partido. Mediar é, junto com as crianças, pensar em soluções, né, razoáveis para resolver aquele problema. Principalmente quando você vê que está gerando conflito que está prestes a acontecer uma agressão física, uma criança bater na outra, quando você vê que está um pouco perto de algum amiguinho bater no outro, você pode intervir, né, para que isso não aconteça e mediar. Ou seja, não é dar resposta para a criança, gente, vocês podem fazer isso, vocês podem revezar esse brinquedo. Não, é pensar como é que a gente pode resolver isso. Por mais que esteja na ponta da língua, né, assim, tá saindo, assim, reveza, divide. Você sabe que dá para dividir, revezar, mas deixa eles pensarem como que eles podem fazer. Se eles não derem uma solução, eles não encontrarem uma saída, aí você pode dar a sugestão. Que tal a gente revezar? Que tal a gente dividir? Então aí, depois que você já colocou as crianças para, né, para pensar, se eles não derem, se nenhuma das crianças derem uma solução, você pode dar como sugestão, tá? Então, não evitem, né? Você que tem, às vezes, um filho que briga, ou então tem um amiguinho que briga. Então, não evitem que seu filho vivencie isso. Não, pelo contrário, deixe que o seu filho vivencie e você ensine a ele a desenvolver habilidades para lidar com essa situação. Abre aspas, assim, em situações que envolvem situações mais graves, né, que está envolvendo até atrapalhando a autoestima de uma criança, às vezes um bullying, às vezes é uma criança que ela é muito agressiva e faz bullying, aí tudo bem, a gente pode evitar um contato, até porque se essa criança ela não tem uma orientação dos pais, porque às vezes os pais não orientam mesmo, a gente sabe que nem todos os pais são pais ativos, né, que se importam, tem pais que acham que tudo é bobagem, é assim mesmo. Se você vê que o pai de uma outra criança não se posiciona, não tem nenhuma iniciativa, óbvio que você não vai deixar o seu filho
virar saco de pancada de ninguém, óbvio, né? Mas em situações, essas são situações, exceções extremas, mas situações pontuais que faz parte, situações que são normais, que são os conflitos na infância, a gente não deve evitar, e sim torcer para que, opa, tomara que gere aqui uma tensãozinha e a gente consiga, e eles consigam desenrolar, eles consigam aprender a resolver problemas, porque é assim que a gente desenvolve problemas, desenvolve busca de soluções, né? Não é em situações pacíficas, né? Não são em situações pacíficas e maravilhosas e tranquilas que a gente aprende algo, pelo contrário, são em situações de conflitos que a gente aprende. E aí entra também os conflitos de irmãos, né? Conflitos de irmãos também é uma excelente oportunidade de ensinar habilidades de vida, de resolução de conflitos, de perdão, de paciência, né? De dividir. Tudo isso a gente também encontra nos casos de discussão e brigas com irmãos, tá? Gente, é isso. Eu vi que olha, tem tanta mensagem hoje. Deixa eu ver aqui uma pergunta da Tati. Por exemplo, Carol, quando a criança vem até você e diz que o amiguinho não está deixando ela brincar, não posso remediar nesse momento, ou preciso esperar resolver que ele... Tati, boa pergunta. E isso é normal, né? Essa situação bem que você pontuou aqui é uma situação muito comum às crianças, com as crianças, né, em grupos de crianças. Acontece sim, e é normal e faz parte de uma criança falar assim: não quero que você brinque. Não quero brincar com você, eu não quero que você brinque aqui com a gente. Faz parte, né? Isso tanto faz parte com a criança, como faz parte também com a gente adulto. Você já parou para pensar que às vezes a gente não é também bem recebido em alguma turma, em algum grupo, né? As pessoas até lhe tratam com educação, mas às vezes a pessoa não vai te chamar novamente, não vai te convidar de novo para o encontro. Enfim, de alguma maneira, às vezes as pessoas elas vão não rejeitar, mas elas não vão fazer questão e não querem. E tudo bem. Nesses casos, o que é que eu costumo trabalhar com as crianças, e eu sugiro que os pais trabalhem também? Primeiro é a aceitação de que nem sempre as pessoas vão aceitar a gente, né? Isso é um primeiro ponto que é um aprendizado para a vida. Segundo, é que isso não é o mais importante. O mais importante é a gente pensar o que a gente pode fazer quando isso acontece. Quais são as alternativas que ele tem caso alguma criança, um amigo, não queira brincar com ele. Ele pode brincar com outra criança, se tiver outra criança. Ou ele pode brincar sozinho também, se divertir sozinho. Isso também é uma forma dele aproveitar a própria companhia, né? Ele pode lembrar, né? E você pode estimular para que ele se lembre que tudo bem que Zezinho não quis brincar com ele, mas que tem vários outros amigos que não estavam ali presentes que iriam brincar com ele, amigos da escola, amigos da natação, e que iriam brincar com ele. E que tudo bem, agora a gente pode focar. O que a gente pode fazer caso o amiguinho não queira brincar com você? Quais são as alternativas? Você pode brincar sozinho com isso? Você quer brincar comigo? Se você estiver presente também, você pode também se colocar disponível para brincar com ele. Não tem problema nenhum, tá? Mas entender que isso é um processo de aceitação mesmo. A gente precisa ensinar as crianças a lidarem com isso. Né, faz parte, por mais que doa, né, dói, incomoda um pai ou uma mãe ver o filho sendo colocado de escanteio numa brincadeira. Incomoda, com certeza. Mas aí aproveite esse momento como uma oportunidade de você ensinar para o seu filho que ele pode ter a companhia dele, que ele pode se divertir sozinho, que ele pode ser tão legal quanto se ele estivesse brincando com outras pessoas e tá tudo bem. Né? Você pode, inclusive, também trazer exemplos seus na sua infância, em situações que você também teve algum caso parecido,
que você queria brincar com alguém, fulaninho não quis brincar com você, e como você resolveu esse conflito, essa questão. Você pode dar exemplos. Você pode dar exemplos também na sua fase adulta, em alguma situação em que você também queria entrar em algum grupo, mas aí você, enfim, não foi aceita naquele grupo naquele dia, naquele momento. E faz parte. É muito importante a gente ensinar isso. Isso é uma habilidade de vida. Tem muitos adultos que têm uma dificuldade enorme de aceitação. Eles precisam serem aceitos a qualquer custo. E muitas vezes a gente não é aceito. Muitas vezes vai ter João que não vai gostar. Pode ser que tenha alguém que não vai gostar de mim, mas tem várias outras pessoas que gostam de mim, né? E a gente pode ensinar isso para as crianças, a elas serem mais bem resolvidas com isso, com relação a gostar ou não gostar, ou às vezes não é só o gostar e não gostar, às vezes aquela criança até gosta dele, mas não quer ele participando da brincadeira, ok. Né? Que ele saiba lidar e você ensiná-lo a buscar outros meios, outras alternativas ali, que com certeza tem, que ele pode se divertir e ser tão legal quanto se ele estivesse brincando com esses amigos, tá? E aí, deixa essa criança se resolver, né? Espera se resolver? Espera sim. Fica observando como que eles se resolvem, né? Se o brinquedo é de outra criança, né? Se o brinquedo é de uma outra criança, a brincadeira é de uma outra criança, se tiver um responsável do lado, eu acho que também é interessante você esperar a iniciativa, né? Do responsável, da mãe ou do pai dessa outra criança que negou. É muito importante também a gente esperar a iniciativa desses pais nessas situações, nessas circunstâncias. Se você acha que aquilo é muito importante para o seu filho, vale você colocar na balança se vale a pena ou não conversar com essa criança e ver a possibilidade também de fazer com que o seu filho participe. Mas caso essa criança não queira, leve isso de uma forma muito natural e sem sofrimento, né? Quanto mais você demonstra para a criança naturalidade a isso, né, que é realmente, sim, ele pode ter ficado chateado, porque o amiguinho não quis ele na brincadeira, mas a gente pode fazer outras coisas legais tão quanto também, sabe? Leve de uma forma natural, não com tanta carga, porque para ele aquele não já tem um significado muito pesado, muito intenso. E se você, né, potencializa aquilo, demonstra como se fosse realmente o bicho de 7 cabeças, aí que ele realmente vai dar um valor enorme a essa questão de ser aceito naquele grupo ou naquela brincadeira, tá? Então, por isso que eu digo que a gente valide os sentimentos. Poxa, filhão, eu entendo, você queria muito brincar com seu amigo, né? Eu entendo, filho, já aconteceu isso comigo algumas vezes, mas vamos ver o que a gente pode fazer sozinho, o que você pode brincar sozinho, ou você quer brincar comigo, sabe? Leve de uma forma, ó, suave, serena, tá? Pronto, gente, é isso. Vamos encerrar aqui nossa live. Na quarta nós temos live de novo. E